Olá, que a graça do Senhor Jesus seja abundante no seu coração, que esteja te abençoando a cada dia, a cada momento de sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, é muito interessante da minha parte, eu acho interessante. São um grupo de pessoas em relação à fé. Alguns grupos de pessoas. Por exemplo, nós temos um verso na Bíblia que é chave para isso. Vamos ver aqui em Hebreus 11, no início, capítulo 1, no versículo 1. Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que esperamos, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é a certeza daquilo que a gente espera. A gente tem uma esperança. E nós temos aquela esperança, apesar de não sabermos se de fato vai ser concluída. E a convicção de fatos que não vemos. Existem fatos que nós não vemos, mas nós temos convicção neles. Então, isso é o fundamento da fé. Muitos não acreditam no fundamento da fé baseada num Deus Todo-Poderoso. Creem que Deus não existe. O ateu creem que Deus não existe. Eles têm uma crença, mas eles se dizem ateus. Existem pessoas que negam a existência de Deus, dizem não acreditar em Deus, em um Deus que criou todas as coisas e vive eternamente. Ateus não creem em nada referente a Deus. Em Provérbios 2:22, tem uma palavra muito pesada para esses. Os ímpios, os que não creem, os ateus. Os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Em 1 Pedro 4:17 e 18, diz o seguinte: Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Pesada coisa é. Este é o ateu que não crê que Deus existe. Não crê. Ele apenas não quer, não admite. Ateu. O crente, tem muita gente que crê, mas crê somente. Esse pode ser chamado de crente. Crê que Deus existe, mas não dá crédito à sua palavra. Estes são os que não se importam em pecar e buscam apenas sua satisfação pessoal para ele, para si próprio. O importante é eu estar bem, o resto que se dane. Até o diabo crê. O diabo crê. Tem passagens na Bíblia que nós vemos claramente que endemoniados, o demônio falando em pessoas, que Jesus é filho de Deus. Por exemplo, em Mateus 8:29, lá em Gadara, quando ele chegou em Gadara, tinha um endemoniado que arrebentava correntes, fazia atrocidades, e ninguém conseguia expulsar o demônio dele. Ele vivia nos sepulcros terrivelmente. E quando Jesus se aproximou, ele correu e se jogou aos pés de Jesus. Olha só o que está escrito. Então eles, que eram a legião de demônios, eles gritaram: Que queres conosco, filho de Davi? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Endemoniado gadareno. Os demônios falaram na boca dele: Filho de Deus. Só aceita também o que só crê. Só aceita o que é bom para si próprio. Em João 6,60 diz assim:
Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é a palavra, é essa palavra, quem consegue ouvi-lo? Jesus pôs à prova os seus seguidores ali. Ele tinha posto à prova. E ali, muitos apenas criam em Jesus, mas queriam benefício próprio. Jesus tinha multiplicado pães, eles estavam atrás de Jesus porque sabia que Jesus os alimentava. Jesus os curava. Eles apenas queriam ter Jesus por perto, para Jesus fazer benefícios a eles. Eles queriam os benefícios. Muitos estão até dentro de igrejas evangélicas, católicas e outras denominações, independente da denominação, tem pessoas assim. Pessoas que só querem a bênção. Pessoas que só querem o benefício próprio. Esses são crentes. Não têm compromisso com a palavra de Deus. Não assumem, né, a verdade trazida por Jesus como para si próprios. Eles continuam buscando as bênçãos, mas não buscam a Deus. São apenas crentes, apenas creem. Jesus disse uma vez que o pai, a mãe, que a mãe, o irmão ou os irmãos e as irmãs dele eram aqueles que faziam a vontade dele. Quando chegou numa casa onde Jesus estava e não podia ninguém mais entrar porque estava superlotada, chegou então a família dele, a mãe Maria, com os outros filhos dela, as filhas. Então eles falaram que estão lá fora a sua família, os seus parentes. Ele falou assim: quem são os meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs? São vocês que fazem a vontade do meu Pai. São esses. E esses que fazem a vontade de Deus são evangélicos. Esses podem ser chamados de evangélicos. Esse rótulo é para quem faz a vontade de Deus, para quem procura se adequar ao Evangelho. O evangélico é aquele que tem relação com o Evangelho, o nome próprio diz. Está em conformidade com o Evangelho. Tem uma vida evangélica. Segue o Evangelho. Ser evangélico implica em se ajustar ao Evangelho de Cristo. E para tanto precisamos conhecê-lo e aplicar os ensinamentos no nosso dia a dia. Isso levará o evangélico a pecar menos a cada dia. Se você procura a pecar menos a cada dia, se você se incomoda quando você comete algum erro, algum pecado que fere pessoas, você se incomoda com aquilo, procura acertar, né? Consertar as coisas e não cometer mais aquele tipo de pecado, você se esforça para isso e você crê, é um crente confesso em Jesus, você pode ser chamado de evangélico. Você pode se rotular um evangélico. Né? O evangélico está sempre buscando se aproximar mais e mais de Deus. Ele passa a ser uma pessoa diferente daquilo que ele era. Ele passa a ser diferente. Em 2 Coríntios 5, 17 e 19, leiam depois, você está só um pequeno trecho, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Vem de Deus. Que maravilha. Vem de Deus, não vem de mim, não vem de outra pessoa, não vem de um pastor, um padre, um bispo, sei lá de quem, um ser humano. Nenhum ser humano, vem de Deus. Ele é que faz a reconciliação em nós. Ele que se reconcilia conosco. Né? O crente, o evangélico, não deseja viver pecando. Por isso, diz assim em Gálatas 5, 16 e 25:
vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vocês não fazem o que desejam. Nós não fazemos o que desejamos quando pecamos, porque nós vivemos lutando contra o pecado. Mas nós temos fraquezas, somos carne, somos pessoas humanas, cometemos erros. Mas isso tem que nos incomodar. O pecado tem que ser um incômodo para nós. Não só nós praticando, mas presenciando. Nós precisamos nos sensibilizar com o pecado e procurar evitá-lo. Procurar ajudar as pessoas que amamos a evitar o pecado, a andar corretamente, né? Os verdadeiros evangélicos são aqueles que vivem lutando contra o pecado e se arrependem quando pecam. Isso nós podemos afirmar. O evangélico, ele luta contra o pecado. E quando peca, ele sabe que nós temos advogado junto ao Pai. Jesus, o justo. Está escrito em João, 1 João. Né? Nós temos advogado. As Escrituras, elas estão aí para nos instruir a não pecar, a fazer a coisa certa. Mas se pecarmos, nós temos advogado. Desde que nós nos arrependamos e busquemos o conserto com os homens e com Deus. Amém? E aí nós estaremos a um passo de poder sermos chamados de cristãos. Cristão não é coisa simples. Cristão não é só porque eu coloco a Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja todos os dias, todos os domingos, todos os eventos da igreja eu estou presente, né? Não é por isso que eu sou cristão. Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Ser cristão vai muito mais além de dicionário, né? De aquele que professa a religião de Cristo. Eu diria, coisa minha, eu diria, é uma pessoa que se parece com Jesus Cristo nos seus sentimentos e nas suas atitudes. Amém? Tem as mesmas atitudes que Jesus teria. Atos 11, 19 e 26, leiam depois, eu vou citar só um trecho. A história basicamente é assim. Os crentes, né, da Judéia se dispersaram e fugiram para Fenícia por causa de perseguições, fugiram para Fenícia, Chipre e Antioquia, né? E lá eles falaram as boas novas, eles anunciaram a respeito de Jesus para as pessoas, e muitos se converteram. A mão de Deus estava com eles, como diz a Bíblia. A mão de Deus estava com aquele povo, e muitos que os ouviram creram neles. Então eles mandaram para lá, para Antioquia, Barnabé. Mandaram Barnabé, e ele chegando lá, ele sentiu falta de um amigo que estava por perto, que morava por perto, era de Tarso. E Saulo de Tarso, né, foi estar com Barnabé ali na Antioquia, porque Barnabé o procurou. E as pessoas diziam de Barnabé o seguinte, como está escrito nesse trecho, de Atos 11, 19 a 26. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Não era diferente. Por isso que o Barnabé buscou a ele para ajudar. E ali eles ensinaram por mais de um ano em Antioquia. E lá em Antioquia, como está escrito, né, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Isso porque as atitudes deles eram parecidas com as de Cristo. Eles eram pequenos cristos. Eram vistos como pequenos cristos, semelhantes a Cristo. As atitudes deles eram semelhantes. Eles ensinavam, falavam a mesma coisa de Jesus, faziam as mesmas obras, né? E isso é uma característica do cristão, fazer as mesmas coisas que Jesus fez quando estava no nosso meio.
João 14:12, o próprio Jesus disse, né, digo-lhes a verdade, Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus estava indo para o Pai, voltando, e deixou os seguidores deles, né, para representá-lo, para fazer o que ele fazia. Se você consegue fazer tudo aquilo que está escrito que Jesus fazia, ou boa parte, talvez você seja rotulado pelas pessoas e não por você mesmo de cristão, porque parece com Jesus. Suas atitudes, seu modo de falar, de agir, amar as pessoas, se condoer com elas, né? E fazer aquela obra que Jesus fazia, e como ele mesmo diz, ainda maiores. Não vão esperar tanto, não é? E é assim. Essas são as três diferenças: ateu, crente, evangélicos e cristãos. É difícil achar um cristão atualmente, infelizmente. Bom, finalmente, se você não crê em Deus, meu amigo, procure crer. Mas se crê e não se liga na palavra dele, esforça-te para aprender. Faça uma experiência, pelo menos, né, por uns 30 dias. Faça uma experiência. Tenha interesse em conhecer um pouco mais de Deus. Por favor, tenha interesse. Conheça mais a Deus. Se você vive o Evangelho, mas não consegue fazer o que Jesus fazia durante o ministério dele, não se preocupe. É difícil, muito difícil. Continue no firme caminho, lutando contra o pecado. Continua lutando contra o pecado. Continua, não para. Pois o reino de Deus é conquistado com esforço, meu irmão. É com esforço. Isso não sou eu quem digo, é Jesus quem diz. Está escrito, procura lá, lê. E não se esqueça, quando pecar, arrependa-te. Pois temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. Você não vai viver uma vida sem pecados, mas você pode muito bem evitar o pecado. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você consiga se aproximar cada dia mais e mais da luz. A luz do mundo, a verdadeira luz, que é Jesus. Fique com Deus. Fique na paz. Amém?